Boa noite, povo de Deus. Ele é teimoso mesmo, viu, Felipe? E ele foi contigo, amém? Porque hoje a gente vai ter a alegria de ver o Felipe voltando para os braços de Jesus. Através das águas batismais, né? Se agitaram essa semana, vão se agitar amanhã, inclusive. Parece que tem festa grande amanhã aqui também, né? Coisa boa, né? Bom demais. Espero que Deus continue celebrando isso no nosso coração. Amém? Vamos lá. Você sabe o que é isso aqui? O nome disso é ferrorama. É um trenzinho. Você quer tirar uma foto? Aqui, ó, pronto. Esse é um brinquedo de infância. Eu ganhei quando tinha 10 anos. Dá pra ver, né? Mas tem uma história muito bonita. Tocante. Mas não vou contar hoje, não. Brincadeira. Calma. No final eu conto, tá bom? Vou deixar até aqui para não distrair você. Só para você não se distrair, tá bom? Vou deixar até ali. Senão não lembro, vou deixar aqui. Aqui. Aí eu vou lembrar, tá bom? Vamos orar? Feche teus olhos. Pai bondoso, obrigado, Senhor, por estar a cada dia desta semana falando ao nosso coração. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom sentir o teu milagre em nossa vida. Como é bom perceber o Senhor trabalhando aqui nesse lugar, agindo em cada coração. Que não seja diferente hoje. Que o Senhor se manifeste aqui mais uma vez. Que o menor sussurro da tua voz não escape, mas que os nossos ouvidos alcancem a tua palavra. Por favor, ó Pai, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, deixa aberto aí, tá bom? Mateus, capítulo 24. Abriu aí? Quem abriu Mateus 24, diga amém. Opa! Quem não abriu, diga misericórdia. E eu espero um pouquinho, não tem problema. Abra aí em Mateus capítulo 24, tá bom? Antes da gente ler aqui os versos que eu quero ler desse capítulo, deixa eu contextualizar um pouquinho a importância desse tema, né? Você se lembra onde você estava quando estourou a pandemia? Ou você nem se lembra da pandemia mais? Eu me lembro que eu estava num compromisso, na época, trabalhava no Ministério de Mordomia Cristã e na União, que cuida, né, dos 3 estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Então eu estava em Minas, para um grande congresso ali, e aí de repente estourou, a pandemia já estava, né, correndo aí pelo mundo. Mas naquele período estourou exatamente no Brasil, quando começou a fechar aeroportos, rodoviários, etc. e tal. E aí eu corri para o aeroporto tentando antecipar um voo, tentando sair de BH para voltar. Eu morava ali em Petrópolis, aí consegui com algum custo o voo e aí de repente cheguei em Petrópolis e por ali ficamos um bom tempo, né? A gente ficou trancado um bom tempo e depois eu me lembro que quando a gente voltou a pregar era muito diferente, porque se tem uma coisa que eu gosto, vocês já perceberam, é de olhar para vocês, da gente, né, trocar aqui alguma coisa juntos, né, e com máscara era muito difícil. Eu não sabia o que estava atrás da máscara, né, porque eu não conseguia interpretar e isso, assim, é muito significativo para quem está aqui. E preguei muitas vezes por uma câmerazinha, de um telefone, de um computador.
E não ver as pessoas era muito ruim. Foi um período, essas foram talvez as pequenas coisas piores ocorreram, né? E que marcaram muito a nossa vida. Bom, nesse período, algo interessante também ocorreu. As pessoas passaram a buscar mais a Deus. Sabia disso? Isso foi curioso. Será por quê? Você sabe, lógico, você já deu um Google, possivelmente você já deu um Google aí, né? Em algum momento você já pesquisou alguma coisa no Google. Mas imagino eu que você também saiba que o Google, ele não tem aquela única interface de busca, existem outras específicas. Você vai no Google escolar, o Google acadêmico, por exemplo, você abre uma outra aba também do Google para você pesquisar artigos, livros, materiais acadêmicos. E você tem uma outra aba do Google, Google Trend, que é um espaço para você pesquisar sobre o que está mais em alta nas buscas da internet, o que as pessoas estão buscando, os assuntos que elas estão mais buscando, as palavras mais buscadas. Sabia que dá para fazer isso? É muito interessante. Aí eu entrei lá, por exemplo, nesse Google Trend e fiz o recorte do período da pandemia, mais tenso. E procurei por palavras ou expressões do tipo fim do mundo, apocalipse, sabe? Essas coisas assim. E olha que interessante. Antes da pandemia, o interesse estava aqui. No período da pandemia, subiu o interesse. Foi lá em cima. Mas olha que interessante. Passou a pandemia, o que aconteceu? Desceu de novo. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Porque nesse período as pessoas estavam buscando mais. E agora não mais buscam. Pelo menos não com a mesma intensidade. Aí eu me lembrei desse contexto. Do que nós vamos ler hoje. Porque em Mateus 24 é um sermão de Jesus e ele fala sobre a sua volta. Fala sobre outra coisa, mas hoje eu vou focar nesse ponto. Fala sobre outro assunto também, mas em especial ele falou sobre a sua volta. E ele falou, inclusive em Mateus 24, sobre sinais da sua volta. E ele falou sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Está aí em versos 5, 7. Claro que ele fala de pestes. Claro que a pandemia é um sinal de que o mundo não está se suportando mais, como também o é as guerras, os rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e assim vai. São o princípio das dores que anunciam a volta de Jesus. São os sinais para marcar que ele virá. Então, existem muitos sinais na palavra de Deus que devem despertar a nossa atenção assim, opa, quando estiver acontecendo isso é porque Jesus está perto de voltar. Amém? E essas coisas estão acontecendo, né? Só que dos muitos sinais que tem aqui, um sinal em particular me chama mais atenção. E às vezes ele é até menos pregado, ou menos falado, ou não notado como sinal, mas é um sinal. Versos 36, 37, 38 e 39 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu vou ler aqui, você acompanha aí, tá bom? Vamos lá. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37, preste atenção. Olha o sinal. Pois assim como foi nos dias de quem? Assim também será na vinda do Filho do? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, é isso? O que acontecia? As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Qual é o sinal?
Fizeram uma figurinha minha assim, não abale a minha fé. Ela está rodando por aí. O sinal, e agora acho que ela vai rodar mais, né? O sinal é o seguinte: nos dias que antecedem a volta de Jesus, o mundo vai estar bem parecido, semelhante aos dias que antecederam o dilúvio. Então, diz o texto que exatamente como estavam os dias dos antediluvianos, assim estarão os nossos dias, se estivermos perto da volta de Jesus, né? E eu creio que assim estamos. Mas a pergunta é, como então estavam os dias dos antediluvianos, né? Como eram esses dias? O que isso significa? Bom, é fácil descobrir, até porque a história do dilúvio está em que livro da Bíblia? Gênesis, primeiro livro. E são poucos os capítulos, você pode até olhar aqui comigo, ó. Que capítulo que acontece o dilúvio? Não abale a minha fé. Exatamente. Capítulo 7. Então, quantos capítulos nós temos antes disso? Só isso. Vamos rever rapidinho aqui? Para a gente entender os antediluvianos? Pode ser? Então vamos lá. Capítulos 1 e 2 falam de quê? Criação. Vai ser bem rápido, viu? Capítulos 1 e 2 falam sobre o quê? A gente já conversou sobre isso essa semana, lembra? Que Deus nos criou e que nós somos o muito bom de Deus. Lembra disso? Somos a pérola da criação de Deus. Nada é mais importante para Deus do que nós, você e eu, que fomos criados por Ele. Já estudamos isso. Então, capítulos 1 e 2 falam sobre o quê? Criação. E o capítulo 3 fala sobre o quê? A queda. Aquele muito bom de Deus se separando dele por causa do pecado, caiu. Não foi assim? E já o anúncio, inclusive, do plano da salvação, que é no verso 15. Esse é o capítulo 3, é o capítulo da tragédia, é onde o mundo cai em pecado. Já resgatamos 3 capítulos, correto? Falta o que agora? 4, 5 e o 6. O que acontece no capítulo 4? Aqui eu preciso que a gente abra bem os olhos. Acontece a primeira morte, é isso mesmo. Quando um irmão mata o outro. Caim matou? Ok. Preste atenção no que acontece, em especial, no final deste capítulo, né? É muito triste esse capítulo, né? Porque, imagina, Adão e Eva não conheciam a morte, de repente começam a se entristecer porque vê folhas murchando, né? As coisas que foram criadas morrendo, e de repente vê a morte dentro de casa, né? Uma tragédia. Um pai, eu entendo assim, ó, um filho vai ao longo da vida sendo preparado psicoemocionalmente para num futuro perder os pais. Porque na vida a gente nasce, cresce, envelhece, até Jesus voltar é assim. Ele nos ressuscita, né? Os que descansaram no Senhor, e viveremos a eternidade com Ele. Amém? Amém? Mas o processo da vida é assim, não tem sido assim? Então, emocionalmente, filhos vão sendo preparados, mas nunca um pai vai estar preparado emocionalmente para perder um filho. O contrário é muito duro, porque é contrário, é muito duro isso. Então, naquele dia, Adão e Eva perderam quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos, exatamente. Isso é importante para a gente. É importante para a gente. Anote isso no coração. Quantos filhos eles perderam? 2. Por que 2? Caim matou? Então perdeu um para a morte. No entanto, quando a gente lê o texto,
Abel é aquele que morreu crendo no Cordeiro de Deus. Abel é aquele que vivia a religião verdadeira, crendo na esperança, através de Cristo Jesus, porque ele entendia que aquele Cordeiro representava Cristo e adorou verdadeiramente o Senhor através daquele Cordeiro. Então ele morre, ele perde a sua vida, mas ele morre em Jesus Cristo. E aqueles que morrem em Cristo Jesus, como já lemos em outra oportunidade aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante, quando for dada a ordem de Deus, Jesus virá e levantará aqueles que morreram nele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e junto com os justos vivos serão levados para onde? Amém? Então, esse menino morreu crendo nisso e será ressuscitado. Amém? Ok. Mas e Caim? Caim escolheu sair de casa. Escolheu abandonar a fé. Quando você lê o texto, você percebe que Caim é aquele que não queria mais morar com seus pais e nem viver mais a sua religião. Porque Adão e Eva acreditavam no Cordeiro. Lembra? Eles tentaram cobrir a sua vergonha com as flores, as plantas, e aquilo é retirado e Deus coloca a pele do cordeiro para dizer assim, não, quem vai cobrir a vergonha de vocês é o Cordeiro de Deus, esse que vai perdoar os pecados de vocês. E eles estavam crendo e continuavam nessa fé, na esperança de um dia voltarem para o jardim e viverem a eternidade com Deus. Só que Caim não queria mais isso. E enquanto essa família vivia aqui, Caim constituía uma nova vida em outro lugar. E quando você lê aqui dentro do capítulo 4, os descendentes de Caim, a partir do verso 17, você percebe que se perpetua o assassinato e se insere a bigamia. Ou seja, Caim saiu de casa, se apostatou, abandonou a sua família e Deus. Está claro isso aqui para você? Então, isso é o que acontece. Eles perderam um filho para a morte e um filho para o pecado. O que é mais duro? Eu sei que é difícil dizer. Eu sei que é difícil dizer. Mas é melhor perder alguém que morreu em Cristo. Apesar de ser duro dizer. Porque ele será ressuscitado em Cristo Jesus. Bom, continuando o nosso estudo, o finalzinho do capítulo 4 e o capítulo 5 é um negócio que nós chamamos de genealogia. Aquilo que você ama ler no ano bíblico, que você não pula. Não é? Estou certo aqui, não? Você ama ler esse trecho, que fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, não é? Então, foca no pastor aqui. Olha, tem coisa séria aqui. Olha uma destas coisas. Começa no finalzinho do capítulo 4. Adão, verso 25, tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz, a quem pôs o nome de Sete. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Está prestando atenção no texto? No lugar de quem? De Abel, que Caim matou. Verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do... O que isso significa? E por que não se invocava? Porque Caim não seguia a religião da família. Porque Caim abandonou a fé. Porque não tinha mais um descendente que invocava o nome de Deus. Está claro isso para você? E aí quando nasce Sete, depois de Sete nasce Enos, a família diz, louvado seja Deus, porque levantou uma geração, levantou uma descendência que voltou a invocar o nome de... crendo na promessa do retorno para o jardim, crendo que Jesus o salvaria e levaria de novo a viver em eternidade. Entendeu isso aqui?
E no capítulo 5 você percebe que essa genealogia segue, né? E aí passam a ter pessoas extraordinárias dentro dessa genealogia. O próprio Enoque, no verso 21 do capítulo 5, que anda com Deus ao ponto de Deus ter tomado e levado ele para junto de si. Essa geração foi forte, uma geração que se levantou e permaneceu seguindo a religião, a crença, a fé em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Bonito isso, né? Agora o capítulo 6. Estamos no último capítulo revisado. Olha como vai fazer sentido algumas coisas para a gente agora. Capítulo 6, verso 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que dentre todas mais lhe agradavam. Olha para o pastor um pouquinho aqui. Sabe o que estava acontecendo? 2 grupos caminhavam pela terra. Os descendentes de Sete e Enos e os descendentes de Caim. Os descendentes de Sete e Enos acreditavam na promessa e queriam voltar para o jardim. E os descendentes de Caim, como diz lá no capítulo 4, queriam estabelecer cidades e morar nesse lugar. Não almejavam mais a fé dos seus pais. Um belo dia, quando essas pessoas foram se multiplicando na terra, esses 2 grupos se encontram. E ao invés dos filhos de Deus converterem os filhos dos homens, o que acontece? Os filhos de Deus começam a se apostatar. Ao ponto de ser escrito na Bíblia um dos versos mais tristes aqui. Verso 5. E o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Verso 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Triste isso, né? Muito triste isso. A apostasia foi tão profunda que aqueles que deveriam se manter firmes na promessa começaram a se esquecer dela e começaram a viver mais aqui do que com a cabeça para onde deveriam voltar. Olha, se eu pudesse fazer um primeiro apelo e vou, eu lhe digo, esse não é o seu lugar. Esse mundo não é o seu lugar, pelo menos como ele está. Você deveria se preparar para algo melhor. E não deixar que nada te fizesse esquecer de onde você veio e para onde você vai. Aí eu volto para Mateus 24 e fica claro para mim o que Cristo quis dizer assim. E assim também será na vinda do Filho do Homem. Verso 37. Pois as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos. Sabe o que me chama a atenção nessas palavras de Jesus? Ele usa as expressões, ele escolhe as ações mais simples, mais comuns da vida. Percebe isso aqui? Ele diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Num primeiro olhar, e não está errado isso, você fala assim: ah, já sei, pastor. Eles comiam coisas que não deviam, bebiam coisas que não deviam e faziam casamentos ilícitos. Isso acontecia entre os antediluvianos? Sim, acontecia. Alguns se apostataram a esse ponto. De fato, a maldade, diz o texto, versos 5 e 6 do capítulo 6, ela foi tão profunda
tão grave que estava atingindo o globo. Todos estavam mal e era uma maldade profunda, diz o Senhor. E é claro que isso acontecia. Mas perceba que Jesus quer dizer um pouco mais do que isso aqui. Jesus escolhe bem as palavras. Quando ele diz comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ele está falando das coisas mais comuns da vida. E permita-me dizer, às vezes a gente acha que tudo é pecado, né? Nem tudo é pecado. Nem tudo que está tirando do céu e te fazendo esquecer dele é pecado. Às vezes o mundo te envolve de tal forma, gera um compromisso tão forte com você aqui, que você acaba vivendo com tanta força esse lugar, e chega ao ponto de se esquecer de onde veio e para onde vai. Porque de acordo com Apocalipse 21, nosso mundo não é aqui, essa terra será transformada, eu não devo gostar daqui, ao ponto de querer estabelecer morada aqui. É claro que eu tenho compromissos aqui, e eles precisam ser honrados aqui, mas não ao ponto de deixar de lado o meu preparo para o encontro com o meu Salvador. Jesus não vai voltar. Falei alguma coisa errada? Jesus não vai voltar. Jesus já está voltando. Os sinais estão à nossa porta. E eu preciso me preparar para um encontro com Ele. Olha, tem gente que é assim, né? Eu só vou me casar. É só me casar. Eu vou só ter... São tantas coisas. De novo, nem sempre é necessariamente pecado. Sabe? Mas alguma coisa que me prende demais aqui. E eu não gostaria que isso roubasse o seu coração do céu. Bom, eu vou contar a história, pode ser? Essa história é tremenda, me ajuda muito. Um dia eu estava caminhando pela calçada com os meus pais e eu vi na loja a caixa de um ferrorama. E eu falei, pai, mãe, queria muito ganhar um ferrorama e tal. E meus pais, assalariados e tal, trabalhavam e suavam bastante. Jana conhece meus pais, sabe, são trabalhadores. E estava perto do Natal, sexta-feira, chegam lá em casa com uma caixa embrulhada, do tamanho da caixa do ferrorama. Eu fiquei animado e eu queria abrir. Pai, posso abrir? Posso abrir? Mãe, posso abrir? E eles disseram assim, não. Acho que o Natal era domingo, uma coisa assim. Só no Natal. Que angústia. Mas eu me lembro que quando estava no dia 24 para o dia 25, foi a minha primeira noite em claro. Eu ficava olhando para o relógio, empurrando os ponteiros, para que amanhecesse logo o dia. Eu acho que eram as 5 da manhã, e eu já corri, pai, mãe e tal. Eu acho que pai e mãe que quer dormir um pouco mais no feriado, abre aquele negócio, vai lá abrir logo e tal. E eu fui abrir, e o que tinha lá? Tinha. Menos mal. Estava lá. E é esse aqui. Ele está bem assim, galepadinho, porque faz tempo, né? Sobreviveu. Para te contar essa história. E eu me lembro, ela me deu ali, meus pais me deram, eu abri, brinquei, você montava os trilhos, soltava, tinham outros
vagões, ele rodava e deixa um vagãozinho, pega o outro e roda de novo, e você coloca as pilhas aqui, né? E, enfim, aí você ia brincando, e essa era a brincadeira, era divertido na época, talvez não pareça hoje para alguns, né? Mas foi muito divertido. Quando ali minha mãe estava para sair, para fazer o seu plantão no hospital, né? Ela me chamou e falou assim: filho, esse é um brinquedo muito caro. Não pode brincar na terra, só dentro de casa. E se você brincar na terra, você vai levar uma? Como é que fala aqui no Rio? É surra mesmo? Surra. Vai apanhar. Então. Beleza. Ela saiu. Quando ela saiu, parece que ela me deu foi a ideia. E eu fiquei pensando, como seria brincar lá? Aí, eu fui, tinha um quintal assim enorme, e numa ponta de uma rua era a minha casa, na outra ponta da rua era a casa da minha avó, um quintal entre nós, e eu peguei, fui lá no quintal, fiz um morrinho, fiz umas pedras, e o trenzinho subia com dificuldade, assim, e descia bem rápido. Ele não era para isso que ele fazia. E eu brinco, porque na minha cabeça estava assim: eu vou, brinco. Quando tiver pertinho da hora da minha mãe chegar, eu guardo tudo e está resolvido, né? E aí eu brinquei. E não vi 10. De repente, quando eu olho para baixo, sobe a mulher de branco. E subiu cumprindo a promessa. Me botou para dentro de casa com trilhadas. Ela pegou: eu falei com você. Ela não gosta que eu conte essa história. Ela fala que eu fico pintando ela como uma mãe má. Estrelhadinha de levinho assim. Aí ela fala: não conta isso. Eu falo: mas mãe, como eu não conto? Uma história dessa é boa demais, até para eu poder fazer o apelo, mãe. Porque mãe, igualzinho tem umas pessoas fazendo. Raciocinando assim: eu vou mudar. Eu vou resolver isso. É só mais essa semana, só mais esse mês. Quando tiver perto de acontecer, já está resolvido. Você está entendendo? Que tem gente fazendo a mesma coisa? Se esse céu se rasgasse agora e Jesus aparecesse, você estaria pronto para se encontrar com Ele? Eu espero que sim, amém? Mas se não estava até agora, a partir de hoje vai estar, amém? Verso 44 do capítulo 24 diz assim: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em hora em que vocês... Você acha que Jesus vai voltar hoje? Antes de meia-noite? Você acha que ele volta amanhã? Seja sincero. Você acha? Você acha que ele volta semana que vem? Mês que vem? Deixa eu dizer para você. Como diz o texto, no momento em que você nem pensa, ele virá. Então o dia de você se preparar para o encontro com Jesus é hoje. O dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo é hoje. Eu não sou, por favor, sem teologia do medo, mas você não é dono da sua vida num mundo como esse, é muito difícil. Então eu vou repetir de novo. O dia de se preparar para o encontro com Cristo é hoje.
Hoje é sua decisão. Hoje. Como fez o Felipe. Hoje, nós vamos colocá-lo nas águas e ele vai pertencer a Jesus. Porque diz a palavra de Deus, aquele que crê e for batizado será? Amém?